Depois de amanhã, domingo, dia 14, vai ser o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. E eu dizia agora há pouco que é tão grande hoje o número daqueles que tem, que ou você que está acompanhando a gente é diabético ou conhece várias pessoas que são. E então é uma data que contempla, vamos dizer assim, qualquer tipo de entrevista nesse sentido, que é o que a gente sempre faz. Cada data dessa que trata sobre saúde, a gente traz um profissional. Por quê? Porque nós não somos profissionais, mas nós somos aqueles que podem contribuir com o conhecimento. E hoje em dia tem tanto conhecimento, a cada dia vem uma novidade na medicina, novos medicamentos, uma série de coisas que acontecem. E às vezes quem está fora do meio médico perde um pouco dessa noção, né? Basta ver que hoje em dia, quando você precisa de um procedimento médico e você busca por ele, você fica encantado em ver a medicina como está hoje em dia. Por quê? Porque nós não vivemos nesse meio. Doenças que antes eram quase uma sentença de morte, quando eram diagnosticadas, hoje já dão muita esperança para os pacientes. Quer dizer, as coisas mudaram. E a gente que é leigo, que não é do setor, aprende quando precisa. Por que não aprender antes disso? Sobretudo a questão da prevenção. É a nossa modesta contribuição para vocês que nos acompanham todas as manhãs para este dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Por isso é que nós trouxemos aqui no nosso programa o renomado endocrinologista, doutor Antônio Carlos Scudeler. Bom dia, doutor. Bom dia, Laércio. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para poder tirar dúvidas. É muito bom tê-lo aqui, né? Alguém que tem essa facilidade também. Você tem um excelente médico, mas por ser muito técnico, às vezes ele tem a dificuldade de expressar. Não, palavra técnica, o paciente sai sabendo menos do que entrou na consulta, é pior. Então, é muito importante essa comunicação. E o doutor Antônio Carlos Scudeler é muito... tem uma boa fluidez nessa transmissão daquilo que é complicado para o entendimento mais simplificado das pessoas. E principalmente para a gente aprender a evitar, a prevenir, ou então saber das novidades que existem aí. E se o doutor Scudeler me permitir, eu vou abrir o espaço aqui para os ouvintes fazerem perguntas, porque... Perfeito. Eu acho que é tão comum hoje essa doença que vai gerar muitas perguntas. Ô, Felipe, atenção, ouvintes, telespectadores e internautas, vocês também, pelo menos até a metade do programa, porque se as perguntas forem feitas muito no fim, aí não dá tempo de responder. Então, se vocês puderem fazer desde já, nesse começo da entrevista, façam por este WhatsApp. 99632-6200. Repete para os ouvintes. 99632-6200. E já tem pergunta chegando, Dércio. Ah, é? Já. Então acumule aí as demais que chegarão também, porque aí nós vamos passar depois num ping-pong de perguntas e respostas para o doutor Scudeler. Doutor, essa doença sempre existiu, pelo que se sabe, de há muito que ela existe. Mas a gente hoje, a mesma pessoa leiga como eu, percebe entre os amigos e tudo que isso aí progrediu muito. Quer dizer, muita gente hoje é diabético. O que aconteceu nesse período? O número já era grande e sabia-se pouco? Ou, de fato, por razões existenciais, isto veio ampliando de lá para cá? Eu acho que os fatores se juntaram. O que é isso? Sempre existiu diabetes. Ponto. Porém, não existia tanta obesidade. Esse casamento, que é aumentar o peso, trouxe uma carga chamada diabetes. A gente dá o diagnóstico de tipo 2. E esse tipo 2 é o indivíduo que vai engordando, ganha lá seu abdômen, seu peso a mais, e tem uma história familiar, a avó, a tia, que era diabética. Então, automaticamente uma coisa que era para acontecer na vida dele depois dos 60, ele veio adquirir isso com 30, 20 e pouco. Hoje piorou, a gente está vendo crianças, 13, 14, que é uma modalidade que a medicina descreveu como MOD, que seria um diabetes do jovem, só que ele adquiriu isso jovem e era uma coisa que iria acontecer com ele só depois dos seus 50 anos. Qual foi o fator? O hábito alimentar errado, o sedentarismo e o aumento de peso. Então esses fatores juntos trouxeram esse MOD, esse Y é de Young em inglês, que é do jovem, uma doença da maturidade que vem no jovem. Ontem eu comentava aqui que quando eu observo fotos antigas de qualquer cidade, foto da rua,
né? Por exemplo, você pega umas fotos lá históricas lá de São Paulo, capital, nos anos 20, 21, 30. Você via lá meia dúzia de Fordinho 29 na rua, e aquele monte de gente, tudo andando de terninho, chapéu. Mas Magros. você nota que eles eram magros. Sim. Naquela época não existia diabetes, então? Existia, porém, eram diagnósticos. Primeiro, outra coisa que andou lado a lado. A medicina evoluiu muito. Eu me lembro claramente das primeiras vezes para você detectar o diabetes, um teste simples hoje é uma pontinha de dedo furar. Tem o melhor ainda, que é um disquinho, você encosta teu celular e ele te dá na hora a glicemia. São tecnologias que vieram junto com a medicina. Hoje o diabetes tem um arsenal de tratamento muito grande, porque o número aumentou muito, a indústria farmacêutica foi atrás disso e melhorou essa forma de tratar o diabetes. Como você citou no começo do programa, hoje nós temos indivíduos com 90 anos de idade, com diabetes descoberto desde os seus 20 e está muito bem, obrigado, muito melhor que outros 90 que não tinham diabetes. Qual foi a diferença? Ele tratou, ele cuidou. Então você, com um diagnóstico que se falava, a pessoa tem diabetes, vai morrer, vai amputar, vai ter infarto, vai ter derrame, isso acabou desde que ele cuide disso, detecte. Aliás, qualquer doença, né, Dércio? O cara hipertenso, se ele cuida, o colesterol se cuida, o indivíduo que tenha mesmo infarto, você consegue mudar. Hoje a gente está conseguindo, no AVC, derrame, o indivíduo tem um machucado por dentro na artéria, chamado endotélio, que é uma obstrução. Você faz no coração um stent, que todo mundo conhece, aquela molinha que você põe na coronária. Hoje, na fase de urgência, em alguns centros, o cara que teve um AVC isquêmico, você faz um exame radiológico, tomografia ou ressonância, descobre o AVC, vem uma equipe, do mesmo jeito que se faz um stent coronariano, você faz um stent na artéria silviana, onde ele teve a lesão. Coloca essa molinha. Desobstrui, põe a molinha e ele volta a ter movimento na perna, no braço. É uma evolução nova na medicina. Sensacional, né? E por que nós falamos de novembro? É chamado Novembro Diabetes Azul. Porque a partir da invenção da insulina, em 1932, um canadense nasceu no mês de novembro, Frederick Banting. O Banting descobriu a insulina. Então, uma homenagem a ele é que puseram Novembro Diabetes Azul. E provavelmente o dia 14 de novembro como Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Ao diabetes, em função dessa ideia. Puxa vida, quer dizer que se há uma associação tão grande assim entre obesidade e a pessoa passar a ter a doença, se ele emagrecer até um ponto ideal, o diabetes cura? Muitos desaparece, ele só precisa tomar um pouco de cuidado com o que come, não voltar a engordar. Daí pra frente. E mudança dos seus hábitos, não ser sedentário e afim, mas muitos. Aí não vai ter que tomar remédio? Né? A gente tem visto muito assim, emagreceu 10 quilos, 15 quilos. Chegou no consultório, tomava injeção de insulina, tomava comprimidos, vários, inclusive para pressão, para colesterol. Ele emagrece lá seus 20 quilos, o primeiro que ele começa a diminuir é o da pressão. Porque começa a dar pressão baixa, 11 por 7, 10 por 7, ele diminui por conta. Ele chega a diminuir esse, eu digo, mede antes de diminuir a pressão. Aí ele vai fazendo, a gente vai fazendo o mesmo com o diabetes, porque ele começa a ter as glicemias mais baixas. Entendi. Aí você vai diminuindo, então pega indivíduos, vamos fazer uma conta, a gente diz que cada década vivida, você aumenta um comprimido na tua vida. Essa é uma conta que tem um certo sentido de ser. Liga para a obesidade, essa conta vai piorando. Ele vai diminuindo o peso, esses comprimidos vão diminuindo. Então essa conta deixa de ser verdadeira nesse grupo. De um jeito que muitos não precisam tomar nenhum medicamento. O único cuidado é controles do exame de sangue de rotina, 3 meses, 6 meses, depende de cada caso. E um alimentar e um recado. Não volta a ganhar peso que você tem a genética para ter diabetes, para ter pressão alta, para ter colesterol, que é o que você tinha. E se você bobear, vai voltar a ter. Que coisa. Eu fiz a pergunta, bem a propósito, porque tenho um amigo que por uma outra razão de saúde perdeu muito peso, mas também era obeso.
e sempre tomou remédio para hipertensão e diabetes. Ele simplesmente não está tomando nenhum mais e está tudo sob História controle. Ele extremamente falou, comum. rapaz, eu só fui emagrecer, eu É isso aí. curei. E é engraçado que a gente pega assim, 10 anos atrás, eu não via seu João, nome fictício de alguém. Voltou no consultório. Eu ouvi pesado, ele emagreceu, sumiu. Problema 1, foi morar em outra cidade e tal, voltou a Matão, tá morando aqui de novo. Você olha o peso, voltou o peso. E aí a lista de remédio voltou junto. De novo. Voltou. Olha que tá... É simples e Pô, sério assim, exatamente, como sério, eu diria, então, né? A gente diz, pessoal, o peixe morre pela boca, nós também. É uma coisa que precisa pensar. Muito interessante isso aí. Então, isso tem a ver com a modernidade. Mas daí vocês, que são médicos, também os nutricionistas, devem estar enfrentando um adversário muito difícil, que é essa vida moderna, a imposição praticamente da massificação por produtos, comidas industrializadas. Eu nasci no sítio, meu pai, quando muito, comprava lá um sabão em pó no mercado, alguma coisinha assim, porque o resto era tudo do sítio, né? E hoje em dia você entra no supermercado, você tem um mix lá de milhares de coisas que foram acrescentadas na nossa rotina, né? E aí acontece que os hábitos, né, e tudo mais, não só de quem compra no mercado para a família, mas a família impõe a listinha também do que quer as crianças, os filhos e tudo mais. E lá vem coisa industrializada, e lá vem sal, e lá vem doces e coisas que estão ali. E aí, como é que se enfrenta isso, sabendo-se que uma alimentação mais regrada é melhor? Se vocês falam isso, mas o mundo moderno, em contrapartida, todo ele fala outra coisa. E aí? Nós, recentemente, participamos de um grupo que você faz uma reunião virtual, e a discussão médica é o seguinte: nós adubamos mais a terra. Nós estamos numa cidade que é essencialmente ligada à parte agrícola. Nós melhoramos a tecnologia para fazer a terra produzir mais e colher mais. Mas aí, se eu produzir mais e colher mais, eu tenho que vender esse treco. Aí nós melhoramos pistas, melhoramos a logística de entrega e barateamos o preço da comida. Você vai lembrar que certas comidas eram mais caras. Tudo bem, eu estou pensando em real, está subindo e tal, mas coisas eram mais caras lá no passado para o teu pai do que hoje. Então é mais fácil chegar a comida na tua boca, em maior quantidade. Então eu tenho alguns dizeres, é o seguinte: se está mais fácil comer mais barato, entre aspas, vamos assim dizer, e esse tal de disque, então lanche, pizza, é comida muito calórica. Sem que você saia do sofá. Sem sair do sofá, você pode ficar um ano trancado na tua casa só pedindo comida, né? Sem atividade. E eu falo que é uma das primeiras gerações que ganha a vida sentada. Teu pai não conseguia ganhar o dia a dia dele se ele não suasse a camisa. Se não andasse. Não existia profissão sedentária, era raro. O bancário tal, ele não tinha. Montava na bicicleta, ou ele tinha que ir na roça, enfim. Todo o trabalho era braçal. Nós vamos melhorando. Uma história, telefone fixo. Ficava onde? Na cozinha. Você tinha que ir lá buscar. Aí você ia dormir. 10 da noite aquele tio te ligava. Você tinha que levantar e ir na cozinha atender. Pô, põe uma extensão. Cunhado costuma ligar nesses horários. Cunhado. Põe uma extensão na tua cama. Porque aí se ele ligasse, você estava ali. Essa extensão faz você engordar 1 quilo por ano. Você tá brincando? Essa é uma conta calórica. Outro dia eu falava que também, você chega em casa, sei que muitos não tem, mas uma boa parte tem. Você antigamente tinha que parar o carro, descer do carro, ir lá abrir o portão, entrar no carro, e estacionar o carro lá dentro, voltar, fechar o portão. Hoje em dia você aperta um botão, ele faz tudo, você não sai do lugar. O vidro, enfim. Isso parece pouco, mas é tudo isso aí na prática? Nós estamos falando 1 quilo ano, em 10 anos 10 quilos, mas na prática é isso. As calorias gastas contam. Porque o que é o teu organismo? Você sente a fome para ter energia, para poder usar, batendo o coração, respirando, pensando, e trabalho braçal. Sobe e desce uma escada, vai e volta, ou seja, você precisa da energia da glicose, vamos falar dela, que se transforma.
essa glicose, ela entra dentro da célula e transporta. E o que é glicose? Tudo. Você pega essa turma que vai no mercado, um erro, leva a criança no supermercado fazer compra, não leva. Não, por quê? Porque ele vai te pedir só ele coisa vai que encher o carrinho. ele vai chorar porque ele quer aquela bolacha, ele quer isso, aí E você aí leva o pai para casa, cede, a mãe. pronto, enche de refrigerante, bolacha. Então, recentemente no Bela Saúde teve uma pergunta que foi o seguinte: meu diabetes não abaixa e eu estou fazendo uma dieta. E a dieta era arroz, feijão, macarrão, pão, farinha. Não vai abaixar o diabetes, tá comendo açúcar com açúcar, com açúcar, com açúcar. Com açúcar. Cadê a salada? Cadê o legume? Entendeu? Então você faz uma dieta Mas as desbalanceada. crianças não querem isso, eles querem aquele lanche, sabe? Você vai tendo que inventar. Americano. Isso a gente aprende, eu acho que ao longo do tempo, vendo os pais. Ou a gente fala que hoje, acho que o maior pai e mãe que tem é a televisão, né? Pai teve que trabalhar fora para aumentar a renda da mãe também, e ficou a criança em casa com a TV. Ainda bem que nós estamos fazendo uma TV aqui de ajuda, que é uma TV informativa, mas a maioria das TVs são propagandas em que você tem comida e comida na jogada, né? Assiste 10 horas da manhã, 11 horas, são propagandas alimentícias o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Mas o exemplo veio de casa. Eu noto também outra coisa. De 20 anos para cá, sempre existiu churrasco, tal, era uma coisa que sempre se fazia. Mas nunca como hoje. Então quem já podia fazer naquela época, eu noto que faz muito mais hoje. Né? Que mais? E também, quer queiram, quer não, a verdade é que de 20 anos para cá, sobretudo as pessoas que eram muito carentes, elas de alguma forma conseguiram comprar um pouquinho mais. Melhorou o poder aquisitivo, sim. Não adianta dizer que não é. É verdade. Foi. E nessa hora a pessoa foi lá, mas o dinheiro dela é contadinho. Ela chega lá e compra uma tarde de cabo de rei, não sei o que e tal, umas coisas. Então, tem a questão de o poder de compra ter melhorado, mas que assim mesmo só pode comprar aquilo de qualidade Na verdade é assim. duvidosa. Você olha, o que é mais fácil para as pessoas hoje? Pegar uma fruta, espremer ela, fazer um suco, ou pegar um refri? Sim, É um erro. O que tem de... é a juventude. que tem não sabe de descascar uma laranja, coisa boa doutor. num refrigerante? Eu não sou contra A, nem B, nem C, mas nada. Tem geração agora que nem descascar uma laranja. O dia que eu vi meu filho descascando uma laranja, que a gente descasca sempre, vai rodeando ela, tá até o fim. É uma terapia, diga de passagem. Isso. Meu filho, um dia, agora já com 39 anos ele tem, mas num belo dia, lá uns 10 anos atrás, ele pegou uma laranja. Ele catava a faca, como se você estivesse descascando cana, sabe, gente? Ele tirava as peças. Eu falei, caramba, eu não ensinei esse menino a descascar laranja. E não sabe. Na verdade, ele não viu ninguém como escola para aprender, né? Não, eu até faço isso, mas ele não sabia, não. Aí que eu me assustei, eu falei, é uma geração do industrializado, né? É tudo. A gente sempre fala, descasca mais, desembala menos. Esse seria Impressionante como certas marcas aí exercem um fascínio. Desculpa aqui, não vai nenhuma propaganda e nem demérito para elas, mas, gente, se você pegar, você McDonald's, Coca-Cola e iPhone, que não necessariamente são bons. Caloria e caloria, é isso aí mesmo. Na verdade, cada empresa tem o seu ramo de atividade, vai fazer todo o marketing para vender aquilo. É uma realidade. O que nós temos que ter é o discernir, é o separar. Isso é bom, isso é ruim. Para mim, ou para meu filho, ou para minha esposa. Ou pelo menos a quem quantidade, for. né, doutor? Entendeu? Pelo menos se isso. fizer isso, e que seja muito eventual e não com essa frequência que nós estamos E o vendo. duro é que essas coisas aí, certos produtos industrializados que você está falando, de bolacha, né? O duro é que isso é bom. Bom assim, Rápido o paladar de consumir, é bom, né? Você só desembala, tá pronto. Para estar pronto daquele jeito, ele teve que pôr lá conservante, acidulante, aromatizante, antioxidante, todas as coisas que conservam o produto na prateleira meses. Então isso tem as suas consequências que precisa pensar. Você pega uma fruta, ela tem uma data de saída da árvore e uma data de validade. Entre uma fruta que vai ter lá seu tempo de vida e um produto industrializado
eu vou conseguir vender muito mais produto industrializado do que fruta. Esse pessoal que mexe com hortifruti, acho que todo pai, mãe tinha que pegar a criança nova ainda, levar no varejão e ensinar o que é o verde, o que é o amarelo, o que é isso, o que é aquilo. Inclusive a sentir o gosto. Porque tem criança ali que nem sabe. Não gosto. Nunca comeu. Nunca comeu. Nem experimentou, nem pôs na boca. Alguém não instruiu. E não instruiu. Bom, o senhor acha que então, entre os pais falarem para esta criança, isso aqui é bom, você tem que comer? Ou então os pais praticarem uma alimentação melhor em casa, e das duas, qual ensina mais facilmente e é melhor aceito pela criança, por exemplo? Eu acho que você repete muito o que teu pai e tua mãe faz. O exemplo. Você dá o exemplo em casa. E também acho que a escola deveria ser um exemplo. Foi tentado lá no passado, eu participei disso, de você, nas cantinas da escola, Proibiram Coca-Cola. proibiram refrigerantes, isso aqui. Não deu certo. Porque o pequeno comerciante que tinha lá a sua lanchonete, ele falou, não vou vender nada. Não, eu achei interessante na época a Coca-Cola, porque ela própria fez uma campanha publicitária apoiando essa iniciativa. Não vai ter Coca-Cola na cantina das escolas. Mas, em contrapartida, ela colocou o suco industrializado dela, cheio de conservantes e todos, no lugar na cantina. Quer dizer, eles não perdem negócio, né? Porque a Coca-Cola, a Nestlé, são os maiores comercializantes de água do mundo. E tudo isso vai base água com as suas outras coisas. Você pega uma cerveja, a gente brinca dizendo que o gosto vem da qualidade da água. Então você vai falar agudos, tem isso, não sei o que, tem aquilo, tal, tem essa história. Os refrigerantes têm uma característica um pouco diferente, porque o açúcar engana qualquer gosto de qualquer coisa. O doce pode ser ruim, se pôr muito açúcar fica bom. Então, na verdade, você vai dar um gosto na água. A verdade é isso. Se você detém a água, que é o que eles fizeram lá atrás, tenta, se na tua chácara tiver um brotinho de água lá, tenta pegar essa água e tornar ela tua, pra você ver. Impossível. Você não consegue tornar isso viável, entendeu? Tem toda uma empresa atrás disso. É interessante. Interessante, hein? Tem perguntas aí? Vamos lá? Os nossos ouvintes, nós estamos tratando aqui sobre alimentação agora, mas em decorrência de que a alimentação, os costumes modernos é que tem causado o aumento substancial do número de diabéticos. Mas o assunto da matéria é diabetes e o dia de depois de amanhã, que é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. E aí os ouvintes fizeram perguntas. Vamos a eles. A Roseli do Santa Marta pergunta: bom dia, doutor. Que grau no sangue é considerado ser diabético? Vamos lá. Se você tiver sem comer nada, até 100 chamamos de normal. De 100 a 126 chamamos de pré-diabetes. Isso existe, é sim pré-diabetes. Acima de 126, em mais de uma dosagem, a gente fala normalmente duas, o nome é estou com diabetes. Um outro jeito é colher um sangue depois de ter comido. Existe um teste que você dá uma espécie de um açúcar, que é um destrozol de milho. Se tiver 2 horas depois que você comeu acima de 200, também é considerado diabetes. A Odete, aí dentro disso ela acaba perguntando, né? Eu sou pré-diabética, fico entre 90 e 110. Isso é ruim? Entre 90 e 110, você tá o 90 ok, o 100 ok. De 100 para cima, a gente chama de pré-diabetes. A ideia é você diminuir hábitos alimentares, é o que nós estamos discutindo aqui, peso, se o teu peso for acima, tornar uma atividade física regular, vamos caminhar, vamos pedalar, vamos para uma academia, vai fazer uma hidro, vai fazer um pilates, enfim. Você aumentar o gasto de energia, que nós estamos discutindo aqui, e passar a comer coisa mais saudável. Você vai ver que essa tua glicemia melhora. Se ela mesmo assim não melhorar, é possível que você tenha um defeito na produção da insulina, que tem um lado familiar, genético, ou que você esteja com esse peso acima e precisa perder um pouco mais, aí você precisa de uma ajuda médica ou medicamentosa. Mas até agora, doutor, o senhor está falando o tempo todo que o diabetes é associado à questão dos costumes, peso, sobrepeso, essas coisas todas. Eu já ouvi dizer que tem pessoas que já trazem uma herança genética disso. Sim. E aí isso vai se revelar obeso ou não obeso? Se a pessoa não obesa poderá revelar a doença? Nós comentamos agora há pouco, então nós falamos rapidamente, diabetes tipo 1, que seria aquela criança, semana passada nós tivemos 2, 3 casos,
2 anos de idade, 3 anos de idade, Já com glicemia de diabetes? 500, sim. Glicemia altíssima. Essa criança ela não produz insulina. Um sistema de anticorpo vai contra as ilhotas de Langerhans, que são quem produz insulina no teu pâncreas, e ela deixa de produzir insulina. Então as glicemias vão muito lá para cima. Essa pessoa fica necessariamente só sobrevive se aplicar insulina. Não tem outra forma de viver. Desde pequeno. Desde pequeno. E essas tecnologias novas da Erso estão exatamente atrás de pegar essa criança que descobriu com 2 anos e levar ela a ter 100 anos de idade com qualidade. Que era uma coisa que há 3 ou 4 gerações atrás Não a era gente não possível. conseguia. Você não tinha formas de deixar esse açúcar controlado com a que nós temos hoje de parte de tipos de insulina diferente, de qualidades, de controle. Esse pai, essa criança de 2 anos, por exemplo, a criança está dormindo, ele não precisa picar o dedo dela, ele vai com o celular dele, naquele aparelhinho, Encosta. e lê e sabe. A glicemia está com uma tendência de subir ou de abaixar. Ele já sabe o que fazer. Isso é genético, então, esse caso. A1. Não, esse é autoimunidade. O diabetes tipo Não tem 1 genética, então? não Isso- depende de genética. Não depende de genética. É um sorteio de autoimunidade. Como é um hipotiroidismo, que tem um caráter genético e autoimunidade. Você pega alguém com vitiligo, autoimunidade, aquelas manchas brancas e sim, tal. sim. Tá? Calvície, vem ligado à parte familiar. Porém, alguns indivíduos muito jovens já começam. Alopecia areata, que seria... São coisas no organismo que vão aparecendo. O tipo 1 não tem ligação direta com familiar. O tipo 2, esse sim familiar. Existe um tipo 2 agora que está sendo descrito como LADA, que é o seguinte: é um indivíduo que faz teu esporte, tem seus 40 e poucos anos, nunca teve glicemia alta, e mesmo com um peso bom, fazendo exercício, ele começa a desenvolver diabetes. É um indivíduo que tinha uma bagagem genética para ter diabetes. O fato dele não ser obeso, em vez dele ter isso aos seus 20 e pouco, que seria a genética, ele foi ter isso aos 50. Aos 50. Porém, muitos deles, por criar um anticorpo contra essa parte do pâncreas que produz insulina, ele tem que aplicar insulina. Mesmo com comprimido, você não consegue abaixar. Então ele seria um tipo 1, vamos falar, que ocorreu lá na frente. Nós Entendi. chamamos de LADA. Porque Retardatário, ele está ligado, vamos ele bem mais tarde. Olha que São interessante. características novas que os estudos vêm mostrando a forma de fazer. Mais perguntas aí, Felipe? A Maria de Lourdes Mancini do Imperador pergunta: bom dia, doutor. Quem toma 3 medicamentos para diabetes e toma cerveja, o que pode acontecer? Pergunta é ótima e muito comum no consultório. Teve um paciente que já me falou: doutor, se o senhor falar que não pode, eu largo o senhor, hein? Essa cerveja não. Se o senhor falar que não pode... Maria de Lourdes, bom dia. Na verdade, o que a gente percebe? O álcool, esquece a palavra cerveja especificamente, vale para uísque, vale para vodka, Campari, o que for. Ele acaba diminuindo o efeito dos teus medicamentos. Por que quando o indivíduo está tomando antibiótico não deve tomar álcool? Porque eu preciso de uma concentração no sangue do antibiótico para ele matar a infecção de urina, a pneumonia, o que seja. Se eu tomo uma bebida alcoólica, você inibe certas coisas dentro do teu corpo e isso é eliminado. A concentração dessa substância, no caso o antibiótico, é eliminado mais rápido pelo sangue. E vai para a parte renal, para a parte hepática. O mesmo acontece com os remédios de diabetes, os remédios de pressão. Você quer ver um erro muito comum? O indivíduo vai para um churrasco, nesse dia, como ele acha que ele vai morrer se ele tomar o remédio e beber álcool, ele vai para a guerra, churrasco, comida, sem o escudo, sem o remédio do diabetes, Pior ainda. sem o remédio da pressão. Lógico que é pior, porque você foi, vamos imaginar que você tome lá Glifage XR500 e você tomou cerveja, você passou a tomar um Glifage XR100. Você perdeu 400 Mas manteve chances. um Exatamente. residual. O 500 vai te proteger mais, como eu falo sempre, vá, participe do churrasco, mas modera a quantidade. Tudo moderado é melhor que o excesso. Então, bom senso e caldo de galinha Vai não bem faz sempre. mal para ninguém. Outro dia me disseram assim: você quer saber o que você faz no churrasco com o seu aparelho digestivo, com o seu organismo? Não. Pega um saco plástico
E dentro dele você joga um pão, vinagrete, mandioca, tudo Linguiça. dentro daquele saco lá. Linguiça, picanha, um pedaço de cada coisa. Joga lá dentro do saco. E depois você joga umas 4 cervejas dentro, fecha o saco e balança ele para você ver. É isso que acontece lá dentro. Grande verdade. Fala, Felipe. Daércio, o Amarildo Azevedo. Bom dia, doutor. Quem produz muita insulina também é considerado diabético? A hiperinsulinemia seria um pâncreas que produz muita insulina. Isso normalmente acontece na obesidade. Esse indivíduo, a gente fala assim, vou fazer uma analogia com dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. O que é isso? Se você gasta muito, um dia você vai ficar sem ele. O mesmo raciocínio. Se esse pâncreas está sendo obrigado a produzir muita insulina e o motivo principal é obesidade, esse excesso de produção vai fazer falta mais adiante. Então a gente diz que o hiperinsulinêmico hoje é o diabético de amanhã. Então, se tem um diagnóstico de hiperinsulinemia, normalmente você vai ver essa paciente tem uma obesidade abdominal. Na parte do pescoço fica umas manchas mais escuras, chamada acantose nigricans, ou em cotovelos ou no joelho. E essa é uma forma de você diagnosticar visualmente, clinicamente, a hiperinsulinemia. E tem um exame que você faz, chamado curva glicêmica, onde você dosa a taxa de açúcar e a taxa de insulina. Esses indivíduos que o açúcar se mantém normal, mas que a produção de insulina é exagerada, eles podem sim vir a desenvolver diabetes. Muitos a gente trata logo no início, para evitar complicação. A Vanessa, ela acaba relatando o caso aqui de uma criança de 10 anos e ela gostaria de saber se o resultado do exame de hemoglobina glicada 5% e glicemia média estimada em 96,8%, a pessoa tem tendência a ter diabetes? Não, é um exame que está normal. A hemoglobina glicada é a medida da taxa de açúcar média tua nos últimos 3 meses ou 90 dias. Essa média que deu 95, 96 é normal. A média tem que dar abaixo de 140. Por que média? Teu jejum tem que estar perto de 100 e o teu pós-comer tem que estar perto de 140. Então essa média dela está normal. Ok, tem as perguntas aqui, ó, nós vamos fechar aí com os que já fizeram, mas tem muitos aí? Tem bastante, Daércio. Então, como disse lá, aqueles que fizeram a pergunta mais inicialmente, a gente vai poder atender, porque a gente sabe que sempre, no fim, um monte de gente Tempo é tempo. se empolga e aí não dá mais tempo de colocar todo mundo. Então nós vamos fazer um ping-pong bem dinâmico aí, da sua pergunta com dinamismo e tal, e o doutor Scudeler também. Vamos lá. A pessoa não mandou o nome aqui pra gente, mas é uma pergunta interessante. Se fala tanto em comer legumes e frutas, mas hoje com tanto de agrotóxicos, será que esses alimentos ainda contêm as mesmas vitaminas? As vitaminas sim, porque fruta é fruta, foi Deus que fez, não foi o homem. Se fosse o homem eu desconfiaria. Os agrotóxicos existem, eles são feitos para aumentar a produtividade e não dá praga na sua comida. Porém, eu acho que lavando bem, esterilizando bem, nós vamos ter muita discussão na frente de coisas. É uma resposta mais difícil aí. É verdade. Vamos lá. Estão perguntando também se a diabetes causa muita dor de cabeça. Não é uma correlação direta. Se você tiver hiperglicemia, que é o aumento da taxa de açúcar acima do normal, ou hipoglicemia, tem gente que relata assim dor de cabeça. A Elizabeth, ela pergunta: bom dia, doutor, meu pai é diabético e toma insulina de manhã, sempre está 98 ou 100, mas logo após o almoço sempre 138. Isso é muito alto ou é normal? Meu pai tem 77 anos. Uma idade boa, como eu disse lá atrás, em jejum, sem comer nada, próximo de 100, ele está no normal. E depois de comer, abaixo de 140, 138, ele está muito bem. Tudo bem, né? Fala para ele conservar os bons hábitos dele. Isso, para ele continuar assim. Vamos lá. Através do nosso Facebook, o Reginaldo Batista Florentino pergunta: doutor, tenho diabetes, mas eu pesava 95 quilos. Hoje eu tenho 65. Perdi tanto peso. Tem algum medicamento que possa fazer eu engordar novamente? Não. O único que pode fazer você engordar não é nenhum remédio. É a tua boca. É o hábito alimentar. Mantém esse bom hábito que você adquiriu nesses 30 quilos que você diminuiu
e mantenha uma atividade física. Esse casamento, dieta e exercício, não larga nunca. Pronto. A Gleice pergunta, gostaria de saber até quanto ao exame de hemoglobina glicada pode acusar diabetes. A hemoglobina glicada, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, tem que dar abaixo de 6,5, 6,5. Pelos americanos, 7. Sempre no teu exame vai vir esse escrito embaixo da faixa de normalidade. Fechou? Tem a última aqui, Dércio. A Fernanda pergunta, a metformina realmente é útil na prevenção do diabetes ou é apenas para quem já possua? Não, ela é usada preventivamente, é um dos remédios mais antigos que a gente tem para diabetes, excelente medicamento, tem restrições, não é todo mundo que pode usar, mas é chamado padrão ouro para tratar diabetes, é um bom medicamento. Perfeito. Gente, com isso nós atendemos todo mundo, né? Ficou tudo certo aí, zerou. Legal. Espero que vocês tenham aproveitado, que essa entrevista tenha sido muito útil. Como disse na abertura, está aqui a nossa contribuição jornalística para a data de depois de amanhã, que é o dia 14, que é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Mas não faríamos isso sem a gentileza do Dr. Antônio Carlos Scudeler, endocrinologista, se ele não viesse ao programa, mas claro, ele veio. E de um modo muito simples de ser entendido, acho que contribuiu muito para que vocês... enfim, sejam esclarecidos a respeito, né? Que previnam quem não tem e que se cuide aqueles que já têm o problema estabelecido. Obrigado, Scudeler, pela presença, viu? Sempre às ordens, Laércio. Tenham todos um bom dia.